5 dicas para acompanhar bem as leituras na faculdade. Que a faculdade de psicologia tem muitas leituras, a maioria das pessoas já sabe. Então, hoje eu vim trazer para vocês 5 dicas que eu aplico, que eu apliquei agora no meu primeiro período e pretendo continuar porque tá dando muito certo para mim, para acompanhar bem as leituras, não me bagunçar toda, não deixar de ler nada que é importante. Primeira dica: não deixe as leituras acumularem. Quando você tiver que ler alguma coisa, já souber o que tem que ler e qual é o prazo, já começa o quanto antes. Se o professor pediu hoje e você já tem um tempo hoje à tarde, à noite, já começa a ler. Não deixa para depois, porque vai dar ruim. Segunda dica: se você tiver um tempinho, sejam 10 minutos, começa o texto, lê pelo menos meia página para você ter uma ideia de quanto tempo você vai demorar para ler ele. Porque se você mesmo se você é acostumado a ler, se você lê rápido, tem alguns textos que são realmente mais fluidos, que dá para você ler rápido, e tem alguns que a linguagem é mais complexa, é um conteúdo que você nunca ouviu falar, que você pode demorar mais para ler. Então, lê pelo menos meia página, assim, uma página, para você ter uma ideia e conseguir estimar quanto tempo você vai demorar para depois você se organizar para isso. Terceira dica: planeje quanto você vai ler e quando você vai ler. Divida a leitura de acordo com os dias, o tempo que você tem, e aí coloca isso direitinho na sua agenda, no seu planner, naquilo que você usa para se organizar, para anotar seus afazeres. Coloca lá, hoje, terça-feira, eu vou ler 3 páginas. Quarta-feira eu tenho mais tempo, então vou ler 10 páginas. E vai se organizando assim, para você não se perder e seguir esse planejamento, para não ficar tudo desorganizado, você ficar sem ideia do tempo que você tem em relação àquilo que você precisa fazer. Então, planeje bem, anote e cumpra. Quarta dica: faça resumos ou fichamentos. Eu acho que é a mesma coisa, eu chamo de resumo. Pode ser escrito, pode ser digitado, da forma que você acha melhor, dos textos que você lê. Ao longo da leitura, enquanto você vai lendo, vai anotando lá aquilo que é mais importante, aquilo que você precisa se lembrar. Tem gente que prefere fazer digitado, porque às vezes quer copiar e colar alguma parte do texto, fica mais fácil no digitado, mas faz do jeito que você preferir. Eu mesmo prefiro fazer escrito, mesmo que às vezes seja um pouco mais cansativo, demande mais, eu prefiro escrito. E isso te ajuda muito em 3 coisas. Primeiro, a fixar melhor o conteúdo enquanto você está lendo. Se você está ali anotando aquilo que é mais importante para você, já é uma forma de repetição. Então, você já vai estar prestando mais atenção na leitura e já anotando aquilo que você precisa se lembrar, aquilo que é mais importante, já te ajuda a fixar o conteúdo. Outra coisa, ajuda também se o professor embasar a aula naquela leitura. Aqueles professores, tem alguns professores que eles dão a aula quase totalmente explicando apenas aquilo que tem no texto. Então, se o professor já embasa a aula dele na leitura, isso já vai te ajudar muito a acompanhar a aula também. Se você já tem anotado aquilo que é mais importante, na hora de acompanhar a aula, você não precisa ficar escrevendo tanto, você vai escrever só aquilo que for mais importante. Eu gosto também de grifar nas minhas próprias anotações aquilo que o professor destacou como mais importante. Então, eu nem preciso escrever 2 vezes, eu só vou lá e marco aquilo que o professor destacou. Isso ajuda a acompanhar as aulas também. E outra coisa que o resumo, o fichamento ajuda é você acessar mais facilmente aquele conteúdo quando você precisar revisar, estudar para uma prova, precisa relembrar algum conceito, você já sabe ali onde tem anotado. Tá anotado provavelmente com uma linguagem mais simples, né? Porque foi aquilo que você escreveu. Então, isso já vai te ajudar muito também. E a quinta e última dica é: não pense que você vai ler super rápido, mesmo se você é acostumado a ler, como eu falei. Não pense que você vai ler 10 páginas em 30 minutos, como você lê às vezes um livro que você gosta, de um assunto que, enfim, que você já tem costume de ler. Mesmo que você já tenha um tempo de faculdade, provavelmente vão ter textos que vão ser mais complexos, outros mais simples, como eu já falei. Então, na hora de se planejar, na hora de fazer as coisas, não pegue um tempo muito pequeno para ler muito, porque os fichamentos também atrasam um pouco a leitura. Você acaba lendo mais devagar, por parar às vezes e anotar as coisas. Então, separa um tempo que seja equivalente àquilo que você precisa, um tempo justo para você não ter que fazer tudo correndo, ou não dar tempo de fazer tudo de acordo com o que você planejou naquele tempo, porque você pensou que ia ler mais rápido do que você realmente leria. Então, isso volta naquela segunda dica, que é ler pelo menos uma parte do texto
meia página, uma página, antes de você se planejar, para você ter uma ideia de quanto tempo você vai demorar. E ler essa segunda página, já vem essa primeira página, já volta para a primeira dica, que era para você começar o quanto antes. Então, essa meia página, uma página que você vai ler, tenta ler no mesmo dia que o professor passou, 10 minutos de intervalo ali que você tem, passa o olho no texto para você ter essa ideia se vai demorar muito ou não. Então, não conte com as suas habilidades de leitura, porque podem ter textos mais complicados que vão demandar mais tempo. É isso, espero que vocês tenham gostado, espero que essas dicas ajudem vocês a acompanhar melhor as leituras durante a faculdade. Se você já começou a faculdade e está meio perdido, espero que isso melhore os seus estudos. E se você vai começar, já fica com essas dicas aí para já começar bem mais organizado e conseguir acompanhar muito bem, aproveitar ao máximo a faculdade, todos aqueles conteúdos que você pode aprender. Beijo, até o próximo vídeo, se inscrevam no canal, deixa seu like e me segue lá no Instagram também.